Será que você percebe a diferença do que é pregado por aí? Na maioria das denominações protestantes, o que é pregado não é exatamente o que a Bíblia ensina. Existe uma mistura de fé e obras que passa despercebida ao ouvido menos atento. De um protestante, é exigido que ele pregue o Evangelho, pois, na visão da teologia da aliança, Cristo só vai voltar quando o mundo tiver sido todo evangelizado. Portanto, o ato de evangelizar acaba sendo uma obra que é exigida do crente para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Nesses lugares, não se considera que a igreja seja um mistério que só foi revelado a Paulo e aos apóstolos, porque acreditam que Israel era a igreja na antiguidade e a igreja é hoje Israel. Existe ainda a doutrina da justiça de Cristo, imputada ao crente. Ou seja, todas as boas obras de Cristo, que nunca transgrediu a lei, é depositada na conta do crente. Percebe que isso é salvação por obras? Mesmo que sejam obras de Cristo, mas mesmo assim, obras. Na verdade, o fato de Jesus ter cumprido toda a justiça não é no sentido de ele ter obedecido toda a lei, mas sim que ao ter sido feito pecado por nós, levando sobre si os nossos pecados, ele foi morto ou foi justiçado em nosso lugar. Além de tudo isso, a esperança de um protestante seguidor da teologia da aliança não é de morar no céu, mas no reino numa terra restaurada. Ouça o vídeo O que você aprendeu errado da teologia da aliança, para entender melhor. Essa semana eu traduzi um artigo do Bill Prost. Bill Prost é um irmão canadense, ele é médico, mas ele não exerce, ele se dedica ao Evangelho. E esse artigo é bastante didático, porque ele esclarece muitos pontos que às vezes nós nem imaginamos que existam, das diferenças entre a teologia da aliança ou teologia do pacto, que é a que é professada na maioria das igrejas protestantes, e a diferença com o dispensacionalismo. Então ele é bem preciso e bem conciso nesse artigo, porque ele vai no ponto. Então, por exemplo, os discípulos dos evangelhos pregavam o evangelho do reino. O evangelho do reino falava da morte de Cristo? Não. Não falava, porque eles não sabiam que Cristo ia morrer e ia ressuscitar. Só no final que o Senhor revela para eles. Mas então eles não pregavam o evangelho da graça, que é diferente. Nós não vemos o evangelho do reino sendo pregado depois de Atos. Nós vemos os princípios do reino, os princípios morais do reino. Paulo fala que pregou o reino, não fala que pregou o evangelho do reino. Ele fala, vos preguei o reino, porque ele pregou os princípios do reino, que são os princípios morais de uma vida que anda de acordo com a vontade do rei, que é Jesus. Mas não é rei para a igreja. Para a igreja, o Senhor Jesus é Senhor. E outros pontos importantes também, que às vezes a gente nem percebe. Se você for congregar numa igreja presbiteriana, por exemplo, você nem vai perceber que ali não esperam a Cristo voltar. Não estão esperando a vinda de Cristo. Estão esperando melhorar o mundo. Então a ideia é, vamos evangelizar o mundo inteiro, porque quando todos estiverem convertidos, evangelizados, aí Cristo vem. Então não é uma obra de Deus, é uma obra do homem. Nós evangelizamos e preparamos então o mundo para a volta de Cristo. Isso é obra de homem. Um outro ponto também que eles pregam nessas igrejas é da justiça imputada. O que é justiça imputada? É dito que o fato de Cristo ter obedecido à lei e andado de acordo com a lei, essa obediência dele nos é transferida, é imputada em nossa conta, é depositada em nossa conta. Mas a justiça de Cristo não pode ser imputada em nossa conta, porque senão a nossa salvação também seria por obras. Ele guardou a lei, sim, ele guardou a lei, guardar a lei é obra, mas isso não é transferido para nós. A justiça que nós
temos é aquela de Cristo ter morrido, ter sido executado na cruz em nosso lugar. É dessa justiça que fala a Bíblia. Então é importante entender esses pontos, porque muita gente nem imagina o que é pregado nessas igrejas. É claro que a ênfase é sempre dada no Evangelho, então, crê no Senhor Jesus, será salvo, crê e será salvo, crê e será salvo, mas se você entrar nas entrelinhas desse crer e será salvo, tem também outras coisas, tipo, você tem que pregar o Evangelho em todo mundo, você tem que pregar o Evangelho do Reino e não o Evangelho da Graça, você tem que preparar o mundo para a vinda de Cristo. Então, todos esses pontos que as pessoas não percebem de primeira mão. Esse artigo está no meu blog Manjar Celestial, e hoje eu também publiquei em forma de áudio. Como eu não estou com voz boa, eu clonei minha voz e publiquei em forma de áudio no meu canal no YouTube. Então é interessante escutar ou ler, porque são muitos pontos que nós pensamos, à primeira vista, nós pensamos que o que nós cremos é igual ao que crê um presbiteriano, o que crê um católico, um batista, um metodista, mas não é. Não é. Até a mesma salvação pela fé, unicamente por fé e por graça, tem distinções, tem diferenças. E é importante entender isso para não sermos confundidos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.